Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje estou aqui com mais um vídeo aqui no Quinta com a Palavra, com mais um pouco das leituras e reflexões sobre aquilo que a Palavra de Deus tem para o nosso coração. Eu gostaria de continuar e te convidar hoje a continuar a leitura do livro de Provérbios em seu capítulo 29, versos de 21 a 25. E sem demora, acompanhe comigo essa leitura, essa reflexão, mas se você não tiver uma Bíblia não tem problema, é só acompanhar que pausadamente vou fazer algumas leituras, algumas considerações, incrementadas com aquilo que a Palavra de Deus tem para nosso coração, para nossa instrução e para nossa sabedoria. Então, livro de Provérbios, capítulo 29, versos de 21 a 25, e o verso 21 ele diz exatamente o seguinte: quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser o seu filho. Gênesis capítulo 15, verso 3 fala: disse mais Abraão: eis que não me tem dado os filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E é uma seguinte reflexão até de alguns escritores e intérpretes e estudiosos da Palavra de Deus, que diz uma seguinte tradução, diz assim: satisfazê-lo com muita facilidade, uma tradução da interpretação, na verdade. Diz assim que você satisfazer alguém que está numa posição ou serviu a uma posição diferente da que é originária dela, com facilidades, com liberdade, com familiaridade, vai deixar essa pessoa atrevida, porque você vai assim alimentar uma indulgência nela, Se não, obstinado. Não para dominá-lo e tomá-lo como se fosse um filho, mas talvez para se esforçar para deserdar o herdeiro da família. Porque quando alguém está numa situação de ter extrema liberdade, autonomia sobre algum lugar, e estando com mais liberdade do que a sua posição permite, ela acaba por adotar aquela posição, mesmo que não seja ela de direito. Ou seja, o versículo ele adverte a gente sobre as consequências que a gente tem de dar demasiada indulgência, que pode muitas vezes levar à ingratidão e a comportamentos indevidos e inadequados, e se tornar prejuízo a outros. O verso 22 fala: o homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. Provérbios capítulo 15, verso 18, como referência paralela, diz que o homem iracundo ele suscita contendas, mas o que tarda em irar-se se apaziguará a luta. Provérbios 26, verso 21 fala: como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender reixas. Provérbios 19, 3 diz que a estultícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. Porque exatamente aí é claro da gente perceber, Aquele que está profundamente irado o tempo todo é como alguém que é fogo. Ele está vivo, ele está aquelas chamas crepitantes, procurando alguém com quem ele possa queimar ou até espalhar o seu fogo. Então é natural desse descontrole alimentar mais descontrole, que é isso que a ira é. É o convite ao descontrole, é o convite para correr solto, E é por isso que o homem que é iracundo, o homem que é iroso, o homem pessoa, que é nervoso, ele acaba carregando todo esse conflito e essa dificuldade e ele multiplica, porque ele se torna furioso. Então tudo se torna uma grande confusão, tudo se torna motivo para conflitos, tudo se torna dificultoso e tudo se torna sempre uma guerra contra os outros. O verso 23 fala ainda: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Como referência paralela, o livro de Jó, no capítulo 22, verso 29, fala: quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde. Verso 30, um adicional, na verdade, fala: e livrará até ao que não é inocente, porque será libertado pela pureza de tuas mãos. Provérbios, capítulo 15, verso 33, fala que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, precedendo a honra vai a humildade. Mateus, capítulo 23, verso 12, fala: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado.
Lucas, capítulo 14, verso 11, fala: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele a que si mesmo se humilhar, será exaltado. Lucas, capítulo 18, verso 14, ainda diz: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Tiago, capítulo 4, versos 6 e versos 10 dizem: antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. E 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, fala: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos que são humildes. Aquele que é soberbo, aquele que é arrogante, ele é autossuficiente em si mesmo. Então, dificilmente ele vai se colocar numa posição onde ele precisa aprender algo de alguém, porque ele julga que ele em si mesmo tem todas as coisas que precisa. E sendo o Senhor Deus soberano de todas as coisas, como pode o Senhor ajudar aquele que acha que não precisa de ajuda alguma? Como pode o Senhor ajudar alguém que nem sequer reconhecem que todas as coisas vêm do Senhor e não de si mesmo? Como pode o Senhor alcançar o coração de uma criatura que não reconhece, não deseja, não confia, não pede, ainda assim resiste e rejeita? Então, assim, veja, o Senhor, ele está completamente disponível, mas ainda assim há aqueles que rejeitam essa gratuidade de amor, de acesso ao amor de Deus. O homem que é humilde, ele não busca a honra, mas ele, pela vida dele, pelo exercício de fé dele, pela ação consistente, de busca na presença do Senhor, de confiança na palavra da verdade, conforme a palavra ele alcança, porque ele permanece consistente nesse comportamento, nessa atitude, nesse caráter de busca, Existe uma expressão que diz: a arrogância rebaixa o homem, mas o humilde o Senhor sustenta com glória, em glória. Verso 24 diz que o que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma, ouve maldições e não o denuncia. Levítico, em seu capítulo 5, verso 1, fala: e quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Levítico, capítulo 19, verso 17, diz: não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. E para terminar a reflexão dessa noite, E é interessante, porque com a prática desse versículo, é que muitas vezes as pessoas se confundem em seus papéis. Não é que o cristão conhece a verdade e julga a todos porque ele é santo e sabe, mas o próprio versículo 24 convida a gente a denunciar os caminhos que são errôneos. Existem formas respeitosas e formas respeitosas de realizá-lo. Um crime, quando você testemunha e você não reporta, você se torna conivente com aquele crime que aconteceu. Você se torna mais do que testemunha, você se torna, quando você se omite, alguém que concorda com aquele ato que foi praticado. Eu estou falando de um quadro bem forte contra um crime, mas também nas nossas relações sociais. O convite do Senhor é, quando nós vemos algo que não está em conformidade com a palavra do Senhor, que nós possamos repreender respeitosamente. Há formas e formas de realizar, mas que nós não nos acostumemos, não sejamos conformados com as coisas erradas, que nós não sejamos conformados com os maus valores praticados como se fossem bons. Antes e ainda que a nossa alma se aborreça e nós façamos a repreensão, que nós falemos a verdade, qual é o caminho correto, que nós nos posicionemos como aqueles que não concordam e se retiram de determinados ambientes. Essa é a palavra do Senhor, é um convite para viver em sobriedade. É claro que não vamos sair julgando e apontando dedos para as pessoas, mas a todos aqueles que nos derem oportunidade, nós declararemos a verdade, assim como um dia nós estávamos no erro e foi declarada para nós, que nós pudéssemos conhecer o bom caminho, que é o caminho da verdade
da vida e do amor em Jesus. Essas são as reflexões nessa noite. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui e que o Senhor te abençoe. Se na próxima quinta-feira o Senhor, nos proporcionar, estaremos aqui com mais algumas leituras e reflexões do livro de Provérbios que já está caminhando para o seu final. Agradeço mais uma vez a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.